Gabriel Breto, Cripto na Rotina, e no vídeo de hoje você vai aprender a nunca subestimar o Bitcoin, mesmo nas grandes quedas. Bom, as criptomoedas estão em uma queda que não parece ter fim, o mercado está sangrando bastante, com raras exceções. Estamos há mais de um mês numa queda muito acentuada. O Bitcoin, por exemplo, desde o seu topo histórico na casa ali de próximo dos 70 mil dólares, 69 mil por aí, Bitcoin já perdeu praticamente 40% do seu valor naquela queda mais brutal que a gente teve nos 42 mil dólares. E o mercado está tentando se recuperar, ele volta um pouco e volta a cair depois, mais forte ainda. O bear market parece que está se aproximando e muita gente começa a perder a crença no Bitcoin e nas criptomoedas nesse momento e acaba realizando prejuízos, trocando o seu Bitcoin, as suas criptos, que são bem fundamentadas por moeda estatal como o dólar e o real. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar, caso você não conheça, eu acredito que você já conhece, o Daniel Fraga. O Daniel Fraga foi o primeiro youtuber brasileiro que começou a falar sobre Bitcoin lá atrás, há muito tempo atrás. E o Daniel foi ridicularizado bastante naquela época. Fizeram vídeos realmente zoando da cara dele, né, por ele estar comprando uma possível pirâmide, uma possível bolha, enfim. E o Daniel Fraga fez várias previsões sobre o Bitcoin, vou colocar aqui na tela para você ver, que ele iria rir da cara de quem estava duvidando do Bitcoin, de quem estava ridicularizando ele, que o Bitcoin tinha fundamentos, que o Bitcoin era uma moeda realmente forte, além de ser um grande investimento para o futuro. Ele estava certo, ele chegou a falar sobre o Bitcoin na época que o Bitcoin custava 13 dólares por unidade e ele se mostrou realmente que estava muito certo sobre o Bitcoin e já fez vários vídeos sobre Bitcoin, e a intenção desse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é para ser o seu cobertor nesse momento de friagem do mercado, que na minha opinião ainda não estamos em bear market, mas toda vez que você duvidar do Bitcoin, duvidar das suas criptos que você estudou e que você acha que tem fundamento, te peço que você volte para esse vídeo para se agasalhar nesse momento de inverno do mercado, que faz parte, oscilações de preço faz parte do jogo, do mercado de cripto, assim como a vida, o mercado de criptomoedas, ele oscila o tempo todo, é o livre mercado escolhendo o preço de determinado ativo. Isso não é algo ruim, isso faz parte, é isso que na verdade dá oportunidade de você poder comprar nesses mergulhos de preço, nessas correções de preço, poder se posicionar para conseguir uma grande valorização. E o Daniel Fraga mostrou para a gente que a gente tem que acreditar nos fundamentos daquilo que a gente comprou antes de comprar. Ele entendeu os motivos que faziam sentido para ele ter Bitcoin, e ele adquiriu muitos Bitcoins. Inclusive, antes de sair de vez do YouTube, parar de fazer vídeos, o Daniel Fraga ele peitou juízes e políticos, porque o início do canal dele foi mostrando descaso estatal com relação a diversas coisas, depois que ele foi apresentar o Bitcoin como uma possível alternativa, né? E ele sumiu do mapa, a gente não tem mais o Daniel Fraga no YouTube hoje, mas certamente ele deixou muitas lições importantes. Então esse vídeo é meio que também uma forma de homenagear o Daniel Fraga, que ele trouxe para a gente muitas informações sobre Bitcoin e sobre diversos assuntos também que fazem parte de toda essa ideia anarcocapitalista, também libertária do Bitcoin, que muitas pessoas gostam do Bitcoin justamente por essa questão de ser uma moeda anônima, de ser uma moeda descentralizada e que tende a tirar poder dos estados. É exatamente essa crença que o Daniel teve. Talvez não seja a sua, mas é uma ideia que muitas pessoas têm. Então eu vou te deixar agora, né, depois de todo esse bate-papo, vou te deixar com 7 trechos de vídeos do Daniel Fraga falando sobre o Bitcoin, sobre a importância do Bitcoin, a importância de você ter Bitcoin e por que o Bitcoin ele é melhor do que qualquer moeda fiduciária. Não tem problema que seja uma moeda virtual. O que a gente precisa é de um meio de troca. Apenas isso. Agora, isso dá a possibilidade de cada indivíduo fazer trocas voluntárias com outros indivíduos sem interferência do Estado, sem interferência do governo. Até porque o governo, através do Banco Central, começou a controlar e a ter o monopólio da moeda a partir do momento que ele viu que assim ele poderia controlar a economia inteira. Então, o Bitcoin é o primeiro passo para você separar o Estado da economia. E aí, meu amigo, vai ser muito interessante porque a partir do momento que o governo não puder mais usar a sua força para cobrar impostos
né, e ele não puder te controlar, porque esse dinheiro não estará num banco, estará com você. E você vai poder fazer troca com quem você quiser. Aí, simplesmente, o Estado perde toda a sua força. E aí ele vai fazer o quê? Né? Como é que ele vai proibir algo que é descentralizado? Impossível. Próximo vídeo do Daniel Fraga é sobre a liberdade de você poder utilizar o Bitcoin da maneira que você preferir e não ter o risco de ter o seu Bitcoin confiscado ou de ter limites para transferências do seu Bitcoin, ou seja, a possibilidade de você ser o seu próprio banco e fazer com o seu dinheiro aquilo que você bem entender. A grande vantagem do Bitcoin é que ele estando na sua carteira virtual, você pode usar como você quiser, a hora que você quiser, na quantidade que você quiser. Não tem limite como os bancos impõem, ninguém vai fechar o banco para impedir saque, enfim, não tem controle de outra pessoa, você é dono da sua renda. A tecnologia blockchain e os fundamentos do Bitcoin eles são de difícil entendimento para quem está iniciando no mercado, mas a gente já passou por isso nos protocolos de internet, como os protocolos de e-mail, por exemplo, que até hoje eu não sei direito como que funciona, mas eu utilizo, ou seja, eu consigo enviar um e-mail e eu sei que esse e-mail vai chegar ao destinatário. E a mesma coisa que o Daniel Fraga já previa sobre o Bitcoin, que as pessoas talvez não vão saber a parte técnica do Bitcoin, mas ele vai ser utilizado e exatamente como ele já está sendo utilizado depois de vários anos, né, do vídeo dele, exatamente aquilo que ele falava já está se tornando realidade mesmo. Muita gente não entende como que funciona a parte técnica da tecnologia blockchain para envio e recebimento de Bitcoin, mas já consegue fazer transferência em Bitcoin. Então fica aí com o Daniel Fraga falando sobre isso há vários anos atrás. Na verdade, é o que o e-mail fez para a carta, o Bitcoin fez para todas essas moedas estatais. É basicamente isso, né? Então, imagina, o Clarion na época do e-mail estaria falando, não, mas será que é seguro? Será que é isso? Será que eu vou confiar? Não vou? Hoje todo mundo usa e-mail. O próximo vídeo é sobre a possibilidade do Bitcoin ter a vantagem de ser uma moeda e também a vantagem de poder ser um investimento, de você poder especular no crescimento do Bitcoin, você poder investir no Bitcoin. Então, deixa o Daniel Fraga falando sobre isso, que ele sabe falar melhor do que eu. O Bitcoin é uma moeda e ele já está sendo usado como moeda, só que ele também é um investimento, tá? Ele tem essa vantagem. E só o fato de o Bitcoin não seguir a cartilha estatal, como você espera aí que o real, o dólar, o euro, qualquer outra, só porque ele não segue essa cartilha, quer dizer que ele é ruim? Não, ele só tem vantagens. Eu não vejo como alguém pode criticar algo que é descentralizado, não tem controle central, algo que está valorizando a cada dia, tá? Algo que mantém o seu poder de compra, não pode ser inflacionado, só tem vantagens no Bitcoin. Então, por que essa aversão ao Bitcoin? Né? Aversão ao novo? Quer dizer, a única explicação é que a pessoa defende o status quo. Ela está acomodada no que ela acostumou a vida inteira e vai morrer daquele jeito. Daniel Fraga, vários anos atrás, ele já previa que o Bitcoin ele ia ser mais usado e ia ter valorizações ao longo dos anos, por conta, né, dos seus fundamentos, de tudo que o Daniel Fraga acreditava sobre o Bitcoin. Então fique com ele fazendo essa previsão de que o Bitcoin ia ser mais usado e mais valorizado e que a gente realmente vê isso acontecendo. O Bitcoin já é moeda de um país, de El Salvador, e está cada vez mais sendo utilizado pelas pessoas. Ainda é muito cedo, a gente ainda está muito cedo nisso, mas o Bitcoin está crescendo demais. Então fique aí com o Daniel Fraga, já fazendo essa previsão há vários anos atrás. Cada vez mais o Bitcoin vai ser usado e vai ser mais valorizado. Por isso que eu digo, né? Ouça quem está baseando em fatos, em números. Tá? Em dezembro o Bitcoin valia 13 dólares, hoje vale 100 dólares. Esse valor vai aumentar. É um excelente investimento e uma excelente oportunidade para a gente se livrar, né, do real. E principalmente, por que eu falei que seria a continuação do vídeo anterior? Porque já que a gente está falando de inflação, a inflação que eu digo é um aumento da oferta monetária, tem como consequência o aumento de preços, e o aumento de preços vai corroer o seu poder de compra se você continuar usando real. O Bitcoin é o contrário. Olha o valor do Bitcoin. Né? Quantos reais você precisa para comprar um dólar? Você precisa de R$2. Agora eu pergunto, agora inverte a pergunta. Quantos dólares você precisa para ter um Bitcoin? 100 dólares. Ou seja,
Vale muito mais e a tendência é subir. Para finalizar, muito importante a gente nunca subestimar o Bitcoin. O Bitcoin ele tem grandes oscilações de preço, tanto para baixo quanto para cima. Isso faz parte, o mercado precifica o Bitcoin da maneira que ele quiser. E a gente nunca deve subestimar o Bitcoin só porque ele teve uma queda, né, nos últimos tempos agora, né, em 2021, de quase 40%. O Bitcoin ele tem fundamentos que estão cada vez mais fortes para voltar a subir. Então, toda vez que a gente passar por grandes correções de preço, lembre-se disso, nunca subestime o Bitcoin. Diga, para aqueles que tiraram sarro do vídeo que eu fiz em dezembro, elogiando o Bitcoin, defendendo o Bitcoin, quando o Bitcoin valia 13 dólares, eu queria ver vocês que me criticaram, que falaram que o Bitcoin era uma piada, falar que é uma piada agora que ele está valendo 100 dólares, sendo que ele chegou a valer 266 dólares, ou seja, imagina se você tivesse aplicado, né, comprado 10 ou 100 Bitcoins quando valia 13 dólares, você conhece algum rendimento desse tipo? Né? Com certeza não. E o Bitcoin ele não é só para isso, só para você fazer um investimento nele e esperar que ele seja valorizado para depois você ter alguma forma de lucro. Ele é uma moeda de troca, né, de fato. Ele pode substituir qualquer moeda estatal, substituir o real, o dólar e qualquer outra. Não tem deficiência nenhuma. E com a vantagem, o Bitcoin não é controlado por banco central, não tem um órgão central controlando, é uma rede completamente descentralizada, não tem como falsificar, porque os maiores falsificadores hoje de moeda são os bancos centrais. Tá? O próprio governo é o maior falsificador, ele que emite, imprime dinheiro, ele está o quê? Ele está falsificando. Não era para ele criar novas cópias, né? E o Bitcoin simplesmente tem um número limitado que vai ser atingido em 2140, vão ser 21 milhões de Bitcoins. O objetivo, a real finalidade é você substituir a moeda estatal. Por que você tem que se humilhar depender de um governo que vai decidir que você vai usar determinado tipo de moeda, que vai ter o nome que ele vai escolher, que vai ter o valor que ele vai escolher, né? Hoje, por exemplo, para você comprar $1, você precisa de R$2 aproximadamente, não é isso? O governo fica manipulando isso aí como ao interesse dele, né? E quando na verdade deveria ser definido pelo mercado. A moeda hoje ela deveria ser muito mais forte. Por exemplo, o real, o que beneficiaria você se o real fosse muito mais forte, né? Não fosse desvalorizado em relação ao dólar. E é justamente isso que a gente observa aqui. E uma moeda como o Bitcoin não sendo atrelada a nenhum estado, nenhum governo, é isso que acontece, é o mundo inteiro negociando. O mundo inteiro, como eu digo, o mercado dizendo a verdade. O mercado realmente fala a verdade. Ele vai dizer quanto é que vale o Bitcoin.